A música de Gonzaguinha, Pequena Memória para um Tempo Sem Memória, de 75, é uma lembrança crítica dos acontecimentos da ditadura militar. A comparação histórica é fundamental para compreender a realidade atual do governo. Foram automáticas essas comparações ao período comandado pelos militares, no qual o Brasil foi governado pelas Forças Armadas, sem a atuação da democracia. Embora encontrem mais diferenças do que semelhanças, os militares tinham como base restaurar a ordem no país, afastando os políticos civis a fim de evitar disputas políticas, estabelecendo uma ideologia de comando, ou seja, de cima para baixo. Aqueles que se mostrassem contrários a essa nova ordem eram perseguidos, expulsos das corporações, torturados e mortos. Por outro lado, no governo atual é possível afirmar que não houve entrega de nada do que foi prometido, sendo essa uma das várias diferenças entre o sistema e o outro. A ditadura foi formada por militares que buscavam apoio dos generais para o poder, sem passar pelas urnas. Houve uma união entre os empresários, governadores e o Departamento dos Estados Unidos, com o objetivo de derrubar João Goulart, o então presidente do Brasil na época. Esse grupo tinha a ideia de retirar o Estado do controle do desenvolvimento nacional. A vitória do atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2018 foi resultado de uma crise e da retirada do poder do Lula. A intenção não era promover o retorno dos militares. O chefe do executivo afirma ser um militar cristão, cidadão de bem, defensor da família, mas não trabalha pelo direito dos menos favorecidos, excluídos pela sociedade. Vivemos historicamente uma grande decadência, sendo um dos piores governos ao longo dos anos. Embora a comparação com a ditadura e o atual governo seja a pior possível, posto que no comando militar o Brasil teve talvez o seu período mais sangrento até o término do mandato, tudo pode acontecer de forma negativa, principalmente para os que possuem menos recursos. Com o impacto mundial da Covid, o Brasil ainda passa por outras diversas dificuldades que serão discutidas a seguir. Impactos a longo prazo. Segundo publicação no site da Universidade Federal de Minas Gerais, pesquisadores da Rede Clima avaliaram os efeitos a longo prazo da pandemia. No tocante da economia brasileira e nas regiões do país, estipulam que as consequências serão vividas até o ano de 2050. Alguns dos efeitos de longo prazo da pandemia são o impacto sobre o mercado de trabalho e as próprias fatalidades sobre o consumo e geração de renda, seguido pela estimativa de perda potencial de renda e de consumo na vida das pessoas que foram a óbitos. E no futuro, haverá uma redução no consumo e automaticamente a não geração de renda. O estudo também aponta que os efeitos de perda potencial de consumo são maiores em 2021, devido ao aumento do número de óbitos, além de indicar que os estados mais atingidos pela doença tiveram sua infraestrutura de saúde afetadas e, a longo prazo, novos custos serão gerados para atender às demandas de pessoas que precisam tratar das sequelas do novo coronavírus. Pandemia e desinformação. Pesquisas apontam que as disputas político-partidárias em torno da Covid no Brasil alimentam a desinformação. Com aproximadamente 614 mil mortes, o país ainda convive com as contestações quanto às medidas de prevenção e ao uso de imunizantes. O atual presidente Jair Bolsonaro é a principal figura política a incentivar o negacionismo científico. A postura adotada pelo chefe do executivo fez com que a doença se transformasse em uma questão de filiação política. Para melhor esclarecer, informações distorcidas e falsas têm uma maior circulação quando legitimadas pelas autoridades políticas ou de saúde. Na fala da doutora em comunicação Raquel Recuero, o tema da Covid ficou politizado porque os políticos se apropriaram desse discurso para, muitas vezes, criar cortinas de fumaça e desviar o foco de outras coisas. Esse tipo de comportamento pode provocar o alienamento da população, consequentemente aumentando os casos e os óbitos. Pandemia na política e, consequentemente, na economia. Com os constantes atritos do presidente Jair Bolsonaro com os outros poderes, uma crise política foi instaurada no Brasil, além de todas as outras, fiscal, sanitária, energética e até de abastecimento, devido à paralisação dos caminhoneiros. Também a falta de alguns insumos provocado pela pandemia da Covid-19. A parte mais afetada é a população, pois há uma concorrência entre o consumo doméstico dos maiores produtores do mundo de carne e soja. A alta dos preços no mercado externo leva os produtores a vender para quem paga mais. Essa história também será contada como diz o trecho da letra de Gonzaguinha. No entanto, quais mudanças terão ocorrido daqui até lá? Infelizmente, a história vive se repetindo, ou por vezes relata fatos ainda mais tristes que os de antes. São tantas lutas inglórias, são histórias que a história qualquer dia contará.